Sejam todos muito bem-vindos ao NP Agrocast. Hoje, segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, já estamos no quarto trimestre do ano. Bem-vindos aqui ao nosso canal de entrevistas em vídeo do NP Agro. Hoje a gente tem o prazer de contar com a participação de Rui Toledo Pisa, o advogado Rui Toledo Pisa, do FAS Advogados. Bom dia, Rui, tudo bem? Muito bom dia, Fernando. Tudo ótimo, graças a Deus e contigo. Muito bem também, obrigado por ter atendido o nosso convite. Você sabe que nós estamos conversando aqui de manhã, agora são 11h11, se eu não estou muito errado, o Lula está conversando com o Trump neste momento também por videoconferência. Mas nosso assunto aqui hoje não é o tarifaço. Hoje nós vamos falar, mais uma vez aqui no NP Agrocast, de recuperação judicial. Na semana passada, a Serasa Experian, que faz esse levantamento de recuperação judicial, um levantamento bem feito, apontou mais um crescimento do número de pedidos de recuperação judicial no agro no segundo trimestre deste ano. O número total de pedidos, juntando produtor rural, pessoa jurídica, produtor rural, pessoa física e empresas ligadas ao agro, como você bem chamou a atenção já, o número subiu para 565 pedidos. Quer dizer, se a gente lembrar que no segundo trimestre de 2024, nós tivemos 429 pedidos, depois a gente teve no terceiro trimestre de 2024 254, nós tivemos no quarto trimestre de 2024 320 e nós tivemos no primeiro trimestre de 2025 389. Então agora, no segundo trimestre de 2025, esse número cresceu para 565, é um número recorde no levantamento da Serasa Experian. Rui, eu confesso a você que eu estava esperando uma melhora nesse segundo trimestre, ou, no mínimo, não uma piora tão acentuada. Me ajuda a entender o que ainda está acontecendo. A gente vem de um período, a gente sabe, muito difícil, são pelo menos 2 anos aí de dificuldades, principalmente na cadeia de grãos, né? Enfim, a gente teve descasamento de preço de insumo com o preço da venda da safra, a gente teve queda de preço de grãos, enfim. Então, a gente teve realmente uma confusão, uma turbulências muito grandes aí nesse mercado, e essas turbulências acabaram gerando esse número muito grande de pedidos de recuperação judicial. Mas, de novo, eu já estava esperando pelo menos algum sinal de melhora no segundo trimestre, esse sinal não veio. Me ajuda a entender, Rui, o que está acontecendo, o que a gente ainda pode esperar. Daqui a pouco a gente vai destrinchar um pouco mais os números da Serasa. Mas me conta, como é que você está vendo esse movimento? Fernando, bom, falando um pouco repetidamente aí das causas, né? Nós, obviamente, tem desde da subida drástica da taxa de juros pós-pandemia, né? Que pegou ainda uma recuperação judicial, um pedido de recuperação judicial que ocorreu aí razoavelmente nos últimos 12 meses, muitas vezes ele vai apresentar uma série de financiamentos ali, de obrigações que foram contraídas nos últimos 3, 4 anos. Então, houve um incentivo, né, um encorajamento aí ao endividamento em momentos de taxa de juros muito mais baixas, né, com preços de commodities, especialmente grãos, aí, substancialmente mais altos. Né? Se você for eu até, para a gente conversar hoje, estava lembrando um pouco das cotações, por exemplo, de soja, Chicago, né? Em outubro de 22, a cotação para maio 23 era quase $14, $13,80. Aí, um ano depois, né? Então, voltando 4 anos para trás, a previsão de maio era 13,80. Aí, em outubro de 23, maio de 24 era 13,1 por aí. Outubro de 24 para esse ano, 10,8. Aí já está mais, né? E agora nós estamos falando aí, agora para o ano que vem, 10,6 por aí. Então, quer dizer, nós estamos falando em dólar aí, uma queda, né, na principal commodity, a principal commodity ligada a essas recuperações judiciais. Tá? O milho não é muito diferente também. Tá? Se você for olhar ali, chegou em cotação de maio de 23, R$ 92, nós tivemos um pico de escassez aí, e hoje tem aí milho na praça por 65, 66, R$ 64. Então, tem uma queda, né, nominal importante de valores, uma subida de taxa de juros aí
bastante importante. Efeitos, especialmente quando eclodiu o conflito Rússia-Ucrânia, né, que já tinha tido uma bagunça geral na cadeia de suprimentos por conta da pandemia, né? E aí, muito pesadamente para fertilizantes, etc., em função da guerra, né? E, obviamente, nós tivemos aqui fenômenos climáticos mais intensos, né? Tivemos uma laninha. Nós temos fazenda na região de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, tá? Minha família. Nós nunca tínhamos tido, plantamos no sequeiro, tá? A metade da fazenda é pecuária, a outra metade é agricultura, então soja, safra, milho, safrinha. Nós nunca tínhamos, nos últimos 20 anos plantando, perdido mesmo, ter perda de não conseguir colher o suficiente para pagar os custos, né? E tivemos há 3 anos agora naquela laninha muito forte, né? E isso, enfim, tem tido enchentes, etc. Então, quer dizer, tem toda uma tempestade perfeita, né? Que razoavelmente justifica. Mas, em paralelo, houve também uma enxurrada, mas aí não foi de chuva, né? Foi, de fato, de dinheiro novo do mercado de capitais ao longo, eu não vou falar da última década, mas os 10 anos, né? Porque não é uma década, nós estamos mais ou menos no meio dessa década aí, de 2015 para cá, né? Cada vez mais os instrumentos, especialmente voltados ao mercado de capitais, para financiamento no agro, foram se consolidando, lembrando que alguns deles têm isenções fiscais que, de fato, fazem muita diferença na decisão do investidor, né? E se há 30 anos, ou até menos do que isso, quase que 90% ou 90% do financiamento, né, o financiamento ao plantio vinha de dinheiro do Tesouro, né? Hoje, eu acho que não dá 25%. Né? Então, quer dizer, isso, além de que o governo está com a língua de fora e com menos dinheiro, por todas as razões que a gente ouve e lê, enfim, Fernando acompanha melhor aí do que muitos, né, Fernando? Mas, além disso, de fato, tem muito dinheiro novo, né? O próprio mercado de capitais brasileiro, né? O mercado secundário de instrumentos de dívida, que era um negócio que já existia há décadas nos Estados Unidos, na Europa, acabou chegando, né? Toda a atuação das corretoras, agentes autônomos de investimento, etc. Então, num primeiro momento, isso, aliás, até agora, isso tem trazido bastante dinheiro para o agro, né? Eu trabalho com o mercado financeiro aí há muitos anos, com o agro, mas, enfim, nesse âmbito do mercado financeiro. E eu lembro, há 20 anos, o pessoal torcia o nariz para falar em financiar um produtor rural, né? Um banco, tirando alguns bancos especializados, o próprio Banco do Brasil, etc. E, de repente, isso se popularizou, e muito recentemente, aí 5 anos para cá, menos de 5 anos para cá, com o advento do FIAGRO, né? O FIAGRO tem mais de 40 bilhões de reais já captados aí e alocados, né? Então, também aconteceu, ao mesmo tempo que aqueles fatores todos complicaram ali a geração de caixa dos produtores rurais que a gente falou há poucos minutos atrás, mas também teve muito dinheiro novo que estimulou também uma super alavancagem, né? Uma maior alavancagem de muitos produtores rurais, né? Então, eu escrevo aí já bastante no LinkedIn, acho que o Fernando já viu alguma coisa aí, então eu já vinha meio que cantando essa bola. A gente viu algumas ondas aí de endividamento quando foi criado o crédito consignado, quando houve a popularização do CDC de veículos, etc. Primeiro, um monte de gente pega um dinheiro que não existia, né? Depois a gente vê quem teria condição de ter pego ou não. Isso está acontecendo ainda e bastante nessa cadeia do agro, né? Mas aí diga. Deixa eu só dar um pitaco, Rui. Acho que também tem, dentro disso que você está falando, tem uma curva de aprendizado de parte a parte. Total, né? total. Então, quer dizer, o produtor precisa acostumar, né, a pegar esses recursos privados, entender direitinho qual é a lógica, prazo, etc., se precisa, se não precisa e tal. E o mercado financeiro também, por um lado, também precisa entender o setor para poder liberar o dinheiro. Claro que isso evoluiu demais aí nos últimos anos, não há a menor dúvida, pelo amor de Deus, ninguém está dizendo que eles não sabem fazer, mas ainda há, em alguns casos, uma curva de aprendizado que precisa ser respeitada aí, né? Exatamente porque
os recursos estão por aí, tem recursos à disposição, então é preciso saber, muitas vezes, tomá-los com um pouco mais de, talvez, de parcimônia, será? Sem dúvida, Fernando. Eu acho que assim, tem muita gente que, no fim, quando a pergunta é, mas por que você pegou esse dinheiro? A resposta vai ser, porque me ofereceram, né? A vida inteira ali, a atividade se sustentava com uma captação menor. A CVM, Banco Central, etc., tem feito um trabalho hercúleo, constante, brilhante aí em criar e reformar aí os normativos para acompanhar, né? Enfim, para criar normativos que atendam melhor essa indústria, né? A atividade do agro, né? Mas ainda existem desafios do tipo até a própria demanda do investidor, que muitas vezes quer alocar os seus recursos num título com prazo um pouco mais longo, uma certa previsibilidade, ou até, por exemplo, recebimento mensal de algum tipo de juros, de dividendo, e o agro não funciona assim, né? Por exemplo, a cultura de grãos, você tem, em tese, 2 colheitas por ano, ali, quando tem safra e safrinha, o dinheiro todo vem ali, né? Então, tentar usar tanto um pouco da cultura, a preferência do investidor e os instrumentos ainda existentes para financiar uma atividade que muitas vezes precisa de dinheiro apenas naqueles meses de plantio, é um desafio, né? E muitas vezes, então, fica aquele negócio, olha, o que dá para oferecer para o produtor rural é essa linha mais longa, porque isso aqui é trabalhoso, tem que fazer um monte de registro de garantia, vai ser uma operação voltada ao mercado de capitais, que tem bastante custo, porque tem securitizadora, porque tem agente fiduciário, etc. Vamos fazer um negócio um pouco maior, um pouco mais longo. E isso acaba gerando uma ineficiência financeira, porque talvez o produtor não pudesse e não devesse pagar, né, o tempo todo pelo uso de um recurso que, na prática, ele só precisaria naqueles meses ali entre o plantio e a colheita, né? Esse é um desafio que ainda está aí, né? Difícil criar linhas que são absolutamente tailor-made aí, né? E aí, Fernando, muito em decorrência disso tudo, né? Quer dizer, então, teve muita gente que pegou dinheiro que não deveria pegar em excesso, né? Existe sempre um movimento meio de manada, quando um quer emprestar, todo mundo, então o cara está bem lá, olha, conseguiu fazer um CRA, conseguiu fazer uma CPR grande, etc. Vamos dar mais linha aqui. Então, isso funciona, né, em geral, em qualquer mercado é assim. Existe a questão dos neófitos, né? Muita gente montou a toque de caixa dentro da indústria financeira, Faria Lima, enfim, áreas mesmo trazendo profissionais que tinham alguma experiência, mas passaram a oferecer crédito para muita gente que eles não conheciam, né? E aí surgiu com muita força, Fernando, que eu acho que é o ponto sensível, que explica, inclusive, ainda esse número crescente de pedidos de recuperação judicial, surgiu com muita força, né? Cresceu muito rápido a quantidade de prestadores de serviço, de profissionais que têm, inclusive, incentivado, né, a renegociação de contratos de financiamento, a renegociação, enfim, de passivos, né, pelos produtores rurais, né? Enfim, já é um termo mais ou menos consolidado, né? A indústria da RJ, né? Eu, por exemplo, eu tenho rede social, de 2 anos para cá, eu passei a receber muitos anúncios desses que são a IA preditiva nos oferece, né? Não são solicitados. Primeiro, de advogados ali voltados ao produtor rural, incentivando que eles procurassem os seus direitos, renegociassem, no fim, muitas vezes incentivando ali a RJ, né? E agora até esses mesmos advogados oferecendo cursos para formar advogados para que esses possam, por sua vez, oferecer. Então, tem uma inércia nisso tudo, né? Assim como tem uma inércia no endividamento maior, que gerou esse descasamento, né? Às vezes, inclusive, um endividamento feito a partir de instrumentos ali com duration, com volumes, etc., que não eram adequados, né? Os produtores não teriam capacidade de gerar caixa para atender aquelas PMTs derivadas e assim por diante. Hoje também tem uma prospecção forte, né, por parte aí de uma série de prestadores, sem aqui qualquer tipo de julgamento de valor, mas que estão, de fato, ali incentivando. E a gente percebe isso claramente, Fernando,
até na diminuição do ticket médio, né, do valor médio das RJs. No começo você viu a RJ 300 milhões, 400 milhões, 1 bilhão. Hoje tem pedido que a gente está vendo aí, acho que abaixo de 10 milhões de reais. Né? Então, foi popularizado. Existe um cabedal hoje de AJs aí que estão à disposição para assumir essa, né, a gestão da recuperação, enfim, do processo, né, de recuperação judicial. Então, e existem, inclusive, muitas conversas, inclusive institucionais do governo, de ver se judiciário e tal, se tem como dar uma segurada nessa onda que veio muito forte, né? Nessa onda, de fato, hoje muito forte. Então, eu ainda não vejo, Fernando, terminando aqui, um cenário claro de diminuição de quantidade. Tá? Porque eu acho que já houve uma grande mudança em termos de cautela, em termos de precaução, dos novos financiamentos. Né? Os financiadores estão muito mais safos aí para não... Até porque começa a machucar muito o balanço do financiador. Né? Entendi. Deixa eu dar mais alguns dados aqui, só para a gente já estar na fase final da nossa entrevista. Eu vou perguntar para você ainda, Rui, um pouco mais profundamente o que você acha que pode acontecer daqui para frente, mas eu queria que a gente falasse dessas perspectivas à luz de alguns dados interessantes que estão aqui no material da Serasa Experian. Aqui eu estou no site deles, tá? Serasa Experian com x.com.br. O material está lá e é aqui que eu estou consultando direto na fonte. Então, algumas coisas interessantes que aconteceram no segundo trimestre. Primeiro, só mostrando que nós estamos falando realmente de produtores de grãos majoritariamente. No segundo trimestre, a maior parte desses pedidos de recuperação judicial total, né, juntando produtor rural, pessoa física e jurídica, mais empresas do agro, a maior parte dos pedidos em Goiás, 94, depois no Mato Grosso, 73, né, 2 estados, Mato Grosso, o maior estado produtor de grãos do país, Paraná, 63, Paraná é o segundo maior estado produtor de grãos do país, depois a gente tem Goiás também, que ganhou muita importância no mercado de grãos nos últimos anos, Rio Grande do Sul com 66 pedidos e Minas Gerais com 63 pedidos. Minas Gerais aqui a gente já pode ter, também temos lá produção de grãos, tem produção de café muito, muito conhecida em Minas, mas aqui também temos produção de grãos. Então, Goiás liderando entre os estados, tá? Aí, outro dado que eu acho muito interessante da gente destacar é que, no segundo trimestre, o aumento foi puxado, o aumento de pedidos de recuperação judicial no agro, esse aumento foi puxado por produtores rurais, pessoa jurídica, o que não vinha acontecendo, né? O número de pedidos vinha sendo puxado por produtores rurais, pessoa física. Agora a gente teve pessoa jurídica se destacando com 243 pedidos. Então a gente teve, entre produtores rurais, pessoa física, nós tivemos 220 pedidos. Também aumentou. Não é que não aumentou, aumentou também. O aumento maior foi do produtor pessoa jurídica, mas o produtor pessoa física também aumentou. Então, foi para 220 agora. E as empresas ligadas ao setor, a gente teve, entre as empresas, 102 pedidos no segundo trimestre de 2025. Todos esses números aumentaram, tá? Em relação ao trimestre anterior, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, tudo aumentou. Então, vamos só para a gente terminar aqui a nossa entrevista, Rui, falar um pouquinho mais para frente. Estava dizendo que você não vê ainda um cenário muito claro que a gente possa cravar aqui, olha, vai melhorar, mas a sua sensibilidade, né? Quer dizer, você já atuou durante muito tempo no mercado financeiro e em escritório de advocacia ou nas duas pontas, né? Quer dizer, então você tem muita experiência por esses dois lados. Produtor rural, não só lá na região de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, mas também aqui em Andradina, no interior de São Paulo, né? Quer dizer, então, enfim, sua sensibilidade em relação ao que pode acontecer com esse movimento, levando em conta tudo isso que você já nos explicou, você acha quando é que a gente vai ter um cenário mais claro? Se hoje o cenário não é claro ainda sobre o que pode acontecer, quando é que a gente vai ter um cenário mais claro? Nós vamos ter que esperar a colheita dessa safra que nós estamos plantando ainda para ter o fechamento de um ciclo e para aí as coisas melhorar, você acha? Fernando, só uma pequena observação antes.
com relação até esse aumento de pessoa jurídica, né, proporcional aí. Eu acho que tem 2 pontos aí. Efetivamente, mais, até de novo, por essa entrada cada vez maior do mercado financeiro, do mercado de capitais, da Faria Lima aí no agro, né? Existem mais incentivos até para que produtores rurais se organizem como pessoa jurídica, né? A despeito da reforma na lei de RJ, depois do recurso repetitivo aí que praticamente liberou, né, o acesso ao Instituto da Recuperação Judicial, mesmo para quem não era pessoa jurídica, mas para a tomada de recursos, enfim, há uma demanda crescente por governança. Sempre na pessoa jurídica é muito mais fácil até para um credor analisar crédito, entender. Então, existe um incentivo. E a gente viu bastante dessas recuperações judiciais em indústrias de transformação, né, empresas aí de moagem de grãos, e muitos desses casos que a gente olha com um pouquinho uma lupa, né, seria financiamentos bancários ou de mercado de capitais, mas enfim, financiamentos mais de curto prazo, né, as linhas mais disponíveis, que acabaram sendo aí direcionados para investimentos em capex, construção de parques industriais, etc., e construir alguma coisa industrial aí com Selic a 15, juro médio aí dessas operações de CDI mais 5, portanto mais de 20% ao ano. É muito difícil, né? Então, um pouco isso. Várias dessas decisões de investimento aconteceram em momentos muito mais favoráveis e à medida em que, obviamente, o tempo vai passando, as parcelas foram crescendo, etc. Por isso que acho que houve agora meio por safras, né? O negócio está bom, vamos montar uma indústria, mesmo serraria, etc. O Brasil vive um apagão florestal, né? Ao mesmo tempo, houve um aumento aí da atividade de transformação de madeira em vários lugares e isso tudo, então, gerou aí um aumento de pedidos, ao meu ver, aí, por conta disso. Olha, em compensação, alguns setores que chamaram a atenção, que historicamente, por exemplo, pecuarista, né? A pecuária não era uma atividade tomadora de recursos, até porque nunca teve margem para isso. O crescimento do confinamento, o giro cada vez mais rápido aí, né, entre bezerro, cria, recria, engorda, etc., com a terminação em confinamento, que é uma tendência mundial, né? Houve também um endividamento maior do setor. A gente viu bastante problema de crédito recente aí em players relevantes, e que parece que agora, né, estamos vivendo um momento melhor de preço de arroba, já teve melhor, mas enfim, depois de 2, 3 anos aí muito ruins, houve uma recuperação desde o ano passado, parece que aí já acalmou, né? E também grãos, etc. Está todo mundo meio que conformado que os R$ 200 a saca de soja talvez não voltem, né? Então, tem muito mais cautela. Então, eu acho que ainda é muito movimento de inércia. Existe essa questão ainda do incentivo, né, de renegociação de contratos a partir do uso da RJ, etc., que ainda tem também um peso, mas eu acreditaria que provavelmente já no primeiro ou segundo trimestre do ano que vem a gente veja aí uma normalização desses números, né? Ou seja, pelo menos se não houver ainda uma redução drástica, né? E essa redução drástica pode acontecer, inclusive, se houver alguma mudança na regra do jogo, tá? Um exame mais criterioso, inclusive, da necessidade de um pedido de RJ, tá? Esses dias eu ouvi um desembargador importante aqui da Vara Especializada de São Paulo dizendo isso, que o judiciário tem havido muitas discussões internas, né, para aumentar aí esse filtro, essa análise antes de deferir uma cautelar, antes de aceitar, né, o início de um processo. Então, isso poderia até, talvez, acelerar essa normalização. Mas, se não, as safras, né, porque o devedor não sai incólume de jeito nenhum de um processo desse. Ainda mais quando é produtor rural, uma pessoa física, aquilo afeta a vida pessoal dele, a vida familiar, etc. Se ele tem patrimônio também, por mais que fique anos ali no estique-puxa, em função de uma declaração de essencialidade de bens, etc., mas não é um processo indolor, né? E muitas vezes, em algum momento, ele vai sim perder bastante ativo ali. Perder é até uma palavra muito contundente, mas enfim, ter que abrir mão para acertar a vida e seguir em frente, né? Então, eu acho que assim, ou a gente vê lá mais para metade do ano que vem,
ou se tiver alguma medida institucional aí que segure um pouco aí esse incentivo, né, à entrada em RJ, a gente possa ver isso num prazo um pouco mais curto. Muito bem. Conto com a sua ajuda, Rui, para a gente monitorar juntos aqui o que pode acontecer nesse mercado nos próximos meses e anos, uma vez que a gente está aqui num período de amadurecimento, inclusive, né, de todas essas novas ferramentas financeiras, novas possibilidades, enfim, produtores ficando cada vez mais profissionais por um lado também, o crédito buscando cada vez mais a produção, e nós estamos nesse período de ajuste. A gente quer agradecer, então, mais uma vez aqui a conversa que a gente teve com o Rui Toledo Pisa. Rui Toledo Pisa advogado do FAS Advogados, do escritório FAS Advogados, produtor rural, mais de 20 anos aqui de vivência nesse setor de agro. Então, a gente conta muito com a ajuda do Rui para monitorar essa situação daqui para frente. Muito obrigado, Rui, pela entrevista de hoje. Foi um prazer, estou sempre às ordens, Fernando. Grande abraço, ótima semana. Hein? E aí, para todo mundo que quiser ver a entrevista, que está vendo aqui a entrevista do Rui, ela está à disposição no YouTube, mas ela também está no nosso site, no npagro.com.br, está nas nossas mídias sociais. Enfim, é um assunto importante. Não perca. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus.